E nós vamos falar agora de mercado financeiro. Nós estamos vendo muita volatilidade, o dólar já abriu os negócios em queda hoje, agora sobe 1,23%, cotação de venda do comercial em R$ 5,494, quase R$ 5,50, e bolsa com um comportamento muito negativo, queda de 2,27%, 99.057, o Ibovespa, portanto, abaixo dos 100 mil pontos, e nós vamos saber dos motivos desse movimento do mercado com Jefferson Latos, que é estrategista-chefe do Grupo Latos. Jefferson, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Bom, o mercado aí preocupado com o cenário internacional, Brasil, o que está pressionando os negócios hoje? Completamente o cenário interno, né? A gente vê uma preocupação muito grande com o mercado sobre a questão do Guedes, sobre a questão de teto de gastos e como que vai ser daqui para frente as medidas, né? Até mesmo questões de reforma tributária, as privatizações, como que vai ser agora com essa mudança da equipe econômica, como que vai ser a questão de reforma administrativa, que, na verdade, o mercado já está meio que jogando a toalha tudo para o ano que vem, né? Que não tem reforma tributária esse ano, não tem privatização, não tem nem mesmo o envio da reforma administrativa para o Congresso, para a Câmara esse ano, né? Assim também como preocupações bem grandes aí com a permanência do Guedes ou não, até porque a gente viu agora as imagens do presidente Bolsonaro, né? E ele percebeu, o populismo está chamando mais atenção do que talvez o reformismo ou qualquer coisa do gênero, né? Então isso dificulta bastante o trabalho do Guedes, né? É clima de campanha eleitoral mesmo, e para sustentar isso você precisa de popularidade e números da economia. E aí os números da economia que são mais favoráveis a uma popularidade são números de crescimento. E é difícil num clima de austeridade, de contração de gastos, que haveria essa necessidade de você produzir números efetivamente muito melhores, né? Exatamente, e meio que você tem uma autorização para isso, né, Denise? A gente tem aí a pandemia veio e trouxe uma desaceleração econômica sem precedente, né? Então, meio que autoriza também a não se entregar números muito positivos, justamente porque a gente tem um momento no qual se precisa cuidar da população, aí vem o populismo, né? Então, não se tem números para entregar e não vai se ter esse ano. E se tem um aval para isso, né? Vamos dizer dessa forma. Agora, Jefferson, o mercado vem melhorando as projeções quanto ao PIB deste ano, ainda trabalhando com um número bem negativo, mas o relatório Focus, por exemplo, desta semana, aponta uma queda aí da projeção média de 5,62%, que era a queda prevista antes do PIB, e agora 5,52%, já são 7 semanas de cortes. Então, o que acontece é o seguinte, a gente é favorecido por algumas coisas, né? A gente está exportando bastante ainda, a safra foi boa esse ano, então a gente exportou bem com dólar caro, a gente continua exportando muita carne, muita coisa, isso vem ajudando a, vamos dizer assim, equalizar a situação e não deixá-la piorar. Aí você junta isso com estímulos que o governo vem dando para a população, vale lembrar que a população que está recebendo esse estímulo, ela vai lá e gasta. Tá? Então isso acaba sendo positivo, é uma forma de você também fomentar a economia e por isso que a gente vê esses números. E outra, né, quando a gente olha para fora, a gente depende muito de uma economia como os Estados Unidos, como a China vem aí voltando a crescer, está acelerando novamente, os Estados Unidos está tentando também se estabelecer, se manter, então tudo isso acaba sendo positivo, a gente vai meio que sendo empurrado, assim, a gente vai meio que no crescimento dos outros, né? E isso é um problema também porque parece que desobriga a gente a fazer a nossa parte, né? Agora, em princípio, os benefícios dados pelo governo para fazer frente ao impacto econômico da pandemia, esses benefícios, eles têm data de validade. Exatamente, mas aí entra, Denise, a questão que preocupa muito o mercado, que se estender esses benefícios, que é quanto alguns querem, isso pode colocar em risco tanto o teto de gasto, quanto a parte fiscal, também quanto o cargo do Guedes, né? Que aí a gente começa a criar um problema muito maior. Então, a dúvida agora beleza, ótimo, a gente tira os estímulos, né? Mas corre o risco de ter uma desaceleração econômica daqui para frente, porque o país parece que não está andando sozinho, ou a gente mantém isso num número menor, com valor menor, mas corre risco de teto de gastos e até mesmo perder
o nosso ministro, né? E o mercado começou a falar mesmo dessa possibilidade de saída do Guedes desde a semana passada, quando o Guedes citou aquela possibilidade de impeachment do presidente se houvesse mexida no teto de gastos. Agora virou uma coisa mais normal, né, se considerar essa possibilidade, porque de início nós tínhamos alguns intocáveis na equipe, como era o caso de Moro, né, Mandetta também tinha muita popularidade, de repente os dois caíram, e isso não afetou a popularidade do presidente. Guedes afetaria o que? Junto ao mercado? O Guedes é muito bem visto pelo mercado, né, Denise? E é um lutador, né? Ele luta aí pela ideologia dele, pelas coisas que ele acredita ser melhor, né? Essa situação de mais liberalismo, a questão de privatizações, de reformas, tudo. Então ele luta muito por isso. Mas a impressão que dá, dia a dia, a gente só esse ano acho que Guedes já caiu quase 8 vezes, né? Ou seja, de expectativas que ele poderia cair ou não. Agora se ventila mais, só que cada vez ele está mais fraco, cada vez ele está mais sozinho, né? E com a debandada que teve também da equipe dele, com pessoas vendo que vai ser difícil as reformas, vai ser difícil as privatizações, o Guedes vai ficando meio sozinho. E uma hora ele vai cansar de remar sozinho, né? Então, e o mercado aparentemente já está se preparando para isso, né? Já não vai ser aquele mega impacto que seria há 6 meses atrás, né? Não que não seja negativo, mas não vai ser tão impactante quanto seria há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Inclusive o próprio presidente mandou um recado direto para o mercado financeiro na semana passada para ter patriotismo a mais, né? É verdade, né? Só que a gente tem que levar em consideração que o mercado financeiro não é por essa linha, né? Até porque o mercado financeiro não é formado diretamente pela grande população votante, né? Vamos dizer assim. Então, o mercado financeiro olha para números e expectativas. Caso elas não sejam muito positivas, o mercado precifica isso, né? E que é o que a gente está acontecendo hoje. A gente está totalmente descolado do cenário externo, né? Enquanto o S&P está quase na máxima histórica, né, de pré-pandemia, e a gente está vendo aqui o nosso mercado nesse momento, o Ibov ali 99 mil pontos ali com quase 2,5 de queda, né? Então isso mostra que o cenário é interno e o mercado não está sendo patriota. E hoje Guedes tem reunião com o presidente Bolsonaro, também com ministros aí que defendem aumento de gastos, tem a questão de auxílio emergencial, o que o governo vai fazer, financiar a Renda Brasil, retomada de investimentos em infraestrutura. A pauta é enorme aí, com foco em gastos, né? Super, super complexa, e assim, complexa para os dois lados, não só para o Paulo Guedes, mas também para o presidente. Vai lembrar que a gente está no ano eleitoral, então muitos querem levar capital para sua base, até mesmo para usar isso de forma política, para angariar votos. Então, é uma situação complicada para os dois lados, tanto o presidente quanto o Paulo Guedes. Então, a pauta é pesada, né? É super pesada e o horizonte está bem difícil de se imaginar, né? Bom, e o relatório Focus, ainda em relação aos outros dados, manteve a projeção de taxa básica de juros, né, e 2% este ano, cortou do ano que vem para 2,75%, o mercado vendo a gente trabalhando com juro negativo mesmo, que a projeção de inflação para o ano que vem é 3,75%, portanto ficaria 1 ponto abaixo, não é? E o mercado elevou um pouquinho a projeção do IPCA para este ano, mas nada que altere muito, ameace a meta, 1,67%, né? A gente vê o mercado está um pouco mais otimista do que, de fato, a realidade condiz, né? Porque, tanto é que se a gente analisar mesmo, vai ser bem difícil a gente manter uma taxa de juros no patamar que está ano que vem, assim também como essa questão de IPCA, tudo, é bem complicado, né, direcionar isso, porque vai depender de várias medidas do governo para isso. E vai lembrar uma coisa muito importante, Denise: investidor, principalmente o estrangeiro, ele quer ver PIB positivo, ele quer ver direcionamento, ele quer ver horizonte, né? E no momento a gente não tem nada disso quando a gente fala de Brasil, né? Então por isso que o Focus está um pouco otimista demais, né? É isso, ouvimos o Jefferson Latos, que é estrategista-chefe do Grupo Latos. Jefferson, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.